Como criar uma decoração sofisticada e natural para o seu mini wedding? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini wedding, com assinatura floral especializada no estilo botânico. E hoje eu vou mostrar que é possível ter uma decoração sofisticada, usando elementos simples e principalmente escolhendo as folhagens certas. E antes de eu começar esse papo, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. O que é sofisticação para você? Me conta nos comentários. Bom, eu vou falar o que é sofisticação na decoração. Na decoração, a sofisticação ela está na autenticidade dos elementos, né? Na essência que você cria, na intenção que você coloca nessa decoração. Quando falamos em sofisticação na decoração, muita gente ainda pensa em luxo, em brilho, em arranjos exagerados. Mas e se eu te dissesse que a sofisticação também pode ser orgânica, natural e silenciosa? A sofisticação está no equilíbrio dos elementos que você traz na sua decoração, no equilíbrio dos estilos com que você escolhe trabalhar na decoração. Podemos dizer que a sofisticação está baseada em 3 pilares. O primeiro, da harmonia, onde a gente tem a coerência visual, onde temos paletas de cores bem definidas, em que as cores comunicam o que você tem a dizer sobre aquela festa, sobre aquela decoração. A coerência visual está também na frequência, na repetição dos elementos que você traz, para que aquilo realmente seja interligado e conte a história. E não que você traga um elemento daqui, um elemento de outro estilo, sabe, salpicando isso você perde a coesão da sua comunicação. Então, tudo isso está no primeiro pilar da sofisticação da decoração, que é a harmonia. E também sempre vendo a textura, as texturas com que você trabalha, né? Você não precisa ter uma uniformidade, mas você tem que ter a coerência, ou seja, elas têm que estar ligadas por algum porquê. Elas têm que trazer, por exemplo, se você trabalha com uma textura mais rústica, todos os elementos têm que remeter a esse rústico. Elas têm que trabalhar essa intenção de trazer o rústico para você. Então, tudo isso faz com que a harmonia traga a sofisticação para a sua decoração. O segundo pilar da sofisticação é o respiro visual. É o layout do ambiente. O menos é mais. Esse ambiente ele tem que ser fluido. Esse ambiente tem que te dar aquela sensação de bem-estar. Quando você tem muita poluição visual, quando você tem muita informação para o seu cérebro, ele não consegue focar em uma coisa. Ele fica disperso. E isso tira a concentração do que você está vendo. Você perde a intenção daquilo. Você não consegue captar a mensagem que aquela decoração está passando para você. E essa sensação de você estar perdido não gera o ar sofisticado daquele ambiente. O terceiro pilar da decoração sofisticada são os elementos decorativos. Então, são os elementos que você escolhe para produzir aquele ambiente. Eles precisam contar uma história. E aqui ele pode ser a sua história. Pode ser os elementos que remetam à sua história, que contam um pouquinho da sua vida, ou um pouquinho da relação entre o casal e a forma como ela será colocada no ambiente da sua festa é que vai dar o ar sofisticado da sua decoração. Você já parou para pensar qual é a peça da sua história que não pode faltar na sua decoração? Me conta aqui nos comentários. Bom, mas e o que tira a sofisticação de uma decoração? O que tira a sofisticação de uma decoração é o desequilíbrio das alturas, por exemplo. Então, se você tem uma questão tudo muito baixinho, de repente tem um alto e muito, muito, muito baixinho, sabe? Ele não tá, as repetições, elas te fogem daquela, como eu posso dizer? A gente pode ter um alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, mas quando a gente sai dos padrões, era padrão a palavra que eu queria mostrar para vocês, quando a gente sai dos padrões, ou quando ele está muito só salpicado, sem ter uma coerência, aquilo tira a harmonia da sua decoração
e automaticamente ele tira a sofisticação daquele ambiente também. Assim vai com os exageros. Então, por exemplo, se você tem arranjos muito volumosos, muito grandes, ele dá um ar pesado e não um ar sofisticado. Ele não dá um ar de requinte. Então, os exageros também pode, assim como o do brilho. O brilho, ele tem a sua sofisticação, mas se você tem muito brilho, se você tem aquela poluição visual, ele tira o que dele é o sofisticado, porque você não está conseguindo expressar de uma forma sofisticada. Então, o exagero cria essa falta de sofisticação. Então, todos os três pilares que eu falei lá atrás, invertidos, eles tiram essa sofisticação. Então, você não ter uma coerência, você não tem um padrão de repetição, ou seja ele muito delicado, ou ele seja contando as histórias. Se você não tem essa questão de você conseguir avaliar um todo, você vai perdendo a sofisticação da sua decoração. E como fica a mistura dos estilos, né? Elas criam sofisticação ou elas tiram a sofisticação da decoração? E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Como eu disse, a decoração ela tem sempre um estilo predominante, mas ela também dá espaço para mais estilos criarem pontes, trazerem uma harmonia. Então, tem estilos que conversam muito bem. E tem estilos que são muito opostos. E esses estilos, por exemplo, você trabalhar um clássico e um rústico, assim, a melhor decoradora do mundo, ela vai ter que quebrar muito a cabeça para que o rústico encaixe no clássico, porque a gente está em muitos opostos, né? Você tem o requinte do clássico, você tem o cristal, você tem luz, você tem vela, e no rústico você tem madeira pesada, você tem um clima pesado. É muito difícil você fazer a comunicação desses dois estilos direto. Você precisa criar pontes entre esses estilos. E as pontes são com outros estilos que vai trazendo essa comunicação, saindo do clássico e trazendo para o rústico. Ainda assim, precisa de muitos elementos para fazer isso de uma forma sofisticada. Então, você pode sim combinar estilos, mas estilos que são mais parecidos, né? Com uma paleta de cores mais parecida, com características muito próximas. Então, você tem alguns estilos que têm características semelhantes ou as mesmas características. Por exemplo, paleta de cores, né? Que você pode ter a mesma paleta de cores em estilos diferentes. Então, isso vai te dando pontes para você criar essa harmonia entre os estilos sem perder a sofisticação. Bom, e aqui para terminar eu vou deixar a última pergunta e vou esclarecer para vocês. Vocês acham que uma decoração luxuosa é a mesma coisa que uma decoração sofisticada? Me responde aqui nos comentários. E a resposta é não. Nem sempre uma decoração luxuosa acaba sendo sofisticada, porque o luxo muitas vezes ele remete ao exagero, né? Ele tem que se mostrar o luxo. Então ele é muito brilho às vezes, ele é muito metal, ele é muito. E a sofisticação já não. A sofisticação ela é doses homeopáticas. Da mesma coisa que você usa para mostrar o luxo, você usa num ambiente sofisticado, mas em pequenas doses. A sofisticação não precisa gritar, ela pode sussurrar, desde que ela esteja bem posicionada. E lembre, sofisticação é sobre saber o que dá para manter, e não tudo o que dá para colocar. E se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana nós temos vídeos do Papo sobre Decoração e do Mundo de Decoração para a Noiva.